A história humana remonta a aproximadamente 200 mil anos, começando com a ascensão do Homo sapiens anatomicamente moderno na África. Ao longo dos milênios, os humanos mudaram de civilização, ascenderam e caíram, e hoje resta-nos descobrir restos de 200 mil anos de história, se não mais, um dos lugares mais misteriosos da história antiga, até um método matemático com anos de idade. Bem-vindo a um novo vídeo, aqui estão os 15 artefatos arqueológicos mais incríveis encontrados. Número 15. O local da Biblioteca de Alexandria original. A Grande Biblioteca de Alexandria, se for encontrada de pé, a própria história poderá ser reescrita. Fundada no século III a.C., esta biblioteca continha a maior parte do conhecimento do mundo antigo. Este lugar foi onde estudiosos, cientistas e filósofos de todos os cantos do Mediterrâneo se reuniram, fazendo de Alexandria a capital intelectual do mundo. A coleção da biblioteca era enorme. Estimativas sugerem que continha entre 200 mil e 400 mil pergaminhos no seu auge. Esses pergaminhos cobriam uma ampla gama de tópicos, incluindo matemática, astronomia, medicina, literatura e filosofia. Todos os escritos de Homero, Platão e todas as maiores mentes da antiguidade estavam na biblioteca vista abaixo. Durante o governo de Ptolemeu III Evergeta, foi emitido um decreto pelo qual qualquer navio que parasse em Alexandria deveria entregar seus livros. Os originais foram guardados na biblioteca e as cópias devolvidas aos navios. Essa agressiva política de arrecadação transformou o acervo da biblioteca em um tesouro de escrita antiga. Foi descoberto que isso mudaria drasticamente o que sabemos sobre a história. Porém, a biblioteca foi destruída em 48 a.C., foi devastada por um incêndio. Embora a origem exata deste desastre permaneça debatida, o consenso geral é que Júlio César supostamente incendiou navios no porto de Alexandria, e o fogo se espalhou, engolindo partes da cidade, incluindo a biblioteca. Mas em 2004, os arqueólogos acreditam ter encontrado vestígios da biblioteca na região de Bruchion, em Alexandria. Eles encontraram 13 salas de aula que poderiam acomodar até 5 mil alunos. Esta descoberta é inovadora, porque nunca encontramos nada da biblioteca. Infelizmente, não há vestígios da existência da biblioteca antes desta descoberta. Infelizmente, nenhuma outra estrutura, pergaminho ou artefato foi descoberto na região, tornando difícil determinar se este era o local onde ficava a grande biblioteca. Número 14. As grandes esculturas do Partenon. As grandes esculturas do Partenon, muitas vezes chamadas de mármores de Elgin, estão entre as maiores obras de arte feitas durante a antiguidade. Estas esculturas datam de entre 447 e 432 anos antes de Cristo. Faziam originalmente parte do templo do Partenon na Acrópole de Atenas e foram feitas sob a direção de Fídias, um dos mais famosos escultores da antiguidade. As esculturas retratavam cenas da mitologia grega, incluindo batalhas épicas entre deuses e gigantes, gregos e amazonas, e a famosa procissão panatenaica, um grande festival em homenagem à deusa Atena. As esculturas foram estrategicamente posicionadas para contar histórias em homenagem aos deuses gregos. No entanto, no início do século XIX, o embaixador britânico no Império Otomano removeu cerca de metade das esculturas sobreviventes do Partenon. Claro, isso recebeu uma reação significativa. Apesar da afirmação de Lord Elgin de que tinha permissão das autoridades otomanas, que então governavam Atenas, estas esculturas foram transportadas para a Grã-Bretanha, onde eventualmente se tornaram parte da coleção do Museu Britânico. Hoje, as esculturas do Partenon estão divididas entre o Museu Britânico e o Museu da Acrópole em Atenas, desencadeando um longo debate sobre o seu legítimo lar. A Grécia solicitou repetidamente a devolução destes tesouros culturais, mas sem sucesso. Número 13. Um dos templos de deuses mais famosos. O Templo de Zeus no Egito, governante do Monte Olimpo, Júpiter, deus dos raios e trovões, rei dos deuses. Zeus é reverenciado na mitologia grega e é um dos deuses mais reconhecidos.
Apesar de suas falhas, Zeus era visto como o defensor da justiça e da ordem. Ele era frequentemente chamado para resolver disputas entre deuses e humanos, e seus julgamentos eram considerados finais. A influência de Zeus estendeu-se muito além da Grécia. O seu culto espalhou-se por todo o Mediterrâneo, e a sua imagem foi adotada pelos romanos, que o identificaram com o seu deus Júpiter. Uma descoberta no Egito também demonstrou que a influência de Zeus se estendeu ao Antigo Egito. Arqueólogos na Península do Sinai desenterraram um dos templos dedicados a Zeus em 2022. Este templo, dedicado especificamente a Zeus, combina a adoração de Zeus com casos de uma divindade local associada à montanha, casos na Síria. Não é nenhuma surpresa que até hoje, Zeus e a mitologia grega continuem a ser reverenciados por muitos ao redor do mundo. Número 12. O busto de Nefertiti, um dos nomes mais famosos do Antigo Egito, permanece enigmático mais de 3.000 anos após o seu reinado como grande esposa real do faraó. Nefertiti esteve entre as figuras cruciais num dos períodos mais controversos e transformadores do Egito, o período Amarna. Durante a sua vida, Nefertiti serviu não apenas como rainha consorte, mas também como corregente, mas de alguma forma a sua existência foi deliberadamente apagada, razão pela qual permanece desconhecida até hoje. Daí a descoberta da sua escultura em 1912, um dos achados arqueológicos mais importantes, desenterrado pelo arqueólogo alemão Ludwig Borchardt no sítio Telara. O busto é uma obra-prima da arte egípcia antiga. Acredita-se que o artefato tenha sido criado por volta de 1340 anos antes de Cristo e provavelmente foi criada pelo escultor, embora de alguma forma esta escultura tenha chegado à Alemanha, onde permanece até hoje, apesar da forte insistência do Egito na repatriação dos artefatos para sua terra natal. Número 11. Cabeças colossais com 3.400 anos. As antigas cabeças colossais são enormes esculturas de pedra que podem pesar até 50 toneladas e medir até 9 pés, como o nome sugere. Essas esculturas são basicamente cabeças gigantes, criadas por uma das primeiras sociedades complexas da América, que floresceu entre 1.400 e 400 anos antes de Cristo. Essas esculturas foram encontradas principalmente na região da costa do Golfo do México, especificamente nos modernos estados de Veracruz e Tabasco. Acredita-se que cada uma dessas cabeças represente um governante que reinava sobre a sociedade naquela época. As pessoas carregavam enormes blocos de pedra por mais de 50 milhões de metros antes de serem esculpidos. Por que esta sociedade investiu tanto trabalho nessas esculturas colossais? Talvez em relação ao culto a antepassados ou outras práticas religiosas, dado o quão pouco sabemos sobre elas, talvez nunca saibamos realmente a resposta. Número 10. A máscara funerária do rei Tutancâmon. Os antigos egípcios criaram muitas estruturas e artefatos brilhantes, mas talvez o mais impressionante de todos seja o busto funerário do rei Tutancâmon. Você acredita que isso foi criado numa época em que as ferramentas modernas não estavam disponíveis? Este artefato foi criado com mais de 22 libras de ouro maciço e adornado com incrustações de pedras semipreciosas, como lápis-lazuli, quartzo e obsidiana. Essas joias não foram arbitrariamente colocadas umas contra as outras. Juntas formam um rosto arrepiante. Os olhos são incrustados com quartzo e obsidiana, dando-lhes uma aparência penetrante que parece quase viva, enquanto os detalhes intrincados nas sobrancelhas e pálpebras são feitos de lápis-lazuli, simbolizando os céus para os antigos egípcios. Esta máscara garantiria que o jovem governante seria reconhecido pelos deuses na vida após a morte. O cocar, com suas características listras azuis douradas, representa os Nemes, cocar real usado pelos faraós. A barba falsa é um símbolo da divindade, indicando que o faraó seria visto como um deus na vida após a morte. A parte de trás da máscara também está gravada com o feitiço do livro egípcio dos mortos, destinado a proteger o corpo do rei e guiá-lo com segurança para a vida após a morte.
Não é de surpreender que a máscara funerária do jovem faraó seja agora reconhecida como um dos símbolos do Antigo Egito. Número 9, o calçado mais antigo do mundo. Em 2010, arqueólogos descobriram um sapato de couro perfeitamente preservado, datado de mais de 5.500 anos. Em uma caverna na Armênia, este é o sapato de couro mais antigo já encontrado, mas continha um segredo bastante fedorento. Equivalente a um set moderno, o sapato foi confeccionado em uma única peça de couro bovino costurado. Com cadarços de couro, pode parecer rudimentar, mas na verdade é considerado uma criação excelente em comparação com outras coisas criadas em sua época. Porém, sua parte inferior também tinha um cheiro bastante fedorento, como esterco de ovelha secreto. Estranhamente, a espécie animal pode ter contribuído para a preservação dos materiais de couro. O cocô, que provavelmente veio das ovelhas, e cabras que foram pastoreadas na caverna, criou um ambiente anaeróbico que impediu a decomposição do couro. Como resultado, esta humilde peça dos calçados antigos sobreviveu milênios, permitindo os pesquisadores estudar os calçados hoje. Número 8. O queijo mais antigo do mundo. Alerta de spoiler: este queijo não é comestível. Em algum momento entre 2013 e 2014, uma equipe de arqueólogos encontrou alguns potes quebrados enquanto escavava o túmulo de Ptahmes, em Mênfis, a antiga capital do Egito. Entre esses potes, havia um que continha uma massa sólida esbranquiçada, que agora poderia parecer um pedaço de rocha, mas na verdade é um queijo antigo. A análise química mais antiga já encontrada revelou que o queijo foi feito a partir de uma mistura de leite de vaca e leite de ovelha ou cabra feita há 3.200 anos. E por mais pouco apetitoso que possa parecer, uma vez enfeitado à mesa da elite do Egito, no entanto, não será capaz de testá-lo. De acordo com os regulamentos de saúde modernos, descobriu-se que este queijo contém vestígios de uma bactéria que causa a brucelose, a doença que atormenta humanos e animais, tornando o queijo não apenas o mais antigo já encontrado, mas possivelmente um dos primeiros exemplos de doenças de origem alimentar. Número 7. Corpos com moedas na boca. Os antigos gregos acreditavam que em sua jornada para a vida após a morte encontrariam Caronte. Ele era o barqueiro que transportava almas através das águas do rio Estige. Segundo a lenda, os mortos precisavam pagar a Caronte pela passagem segura. Sem esse pagamento, suas almas estariam condenadas a vagar pelas margens do rio por toda a eternidade sem conseguir chegar ao submundo. O pagamento exigido era uma moeda conhecida como óbolo. Essas moedas eram tradicionalmente colocadas na boca ou nos olhos do falecido durante o enterro para efetuar o pagamento. Este ritual remonta pelo menos ao século V a.C. na Grécia. Porém, verifica-se que esta prática também foi realizada em outras partes da Europa. Por exemplo, na Polônia, os trabalhadores descobriram um cemitério centenário onde estavam enterrados os restos mortais de crianças, que datam do século XVI e início do século XVII. Curiosamente, todas essas crianças tinham moedas ou óbolos colocados na boca, a maioria dos quais foi cunhada durante o reinado do rei Sigismundo II, que governou a Polônia de 1587 a 1632. Isto sugere que as tradições levadas a cabo pelos gregos duraram muito mais tempo do que pensávamos inicialmente. Número 6. Esqueleto centenário com prótese de mão. Em 2023, um arqueólogo na Alemanha descobriu uma descoberta bastante incomum em uma pequena cidade ao norte de Munique. Um esqueleto centenário com uma mão protética de metal. Os arqueólogos acreditavam que o esqueleto pertencia a um homem que viveu entre 1450 e 1620. A prótese feita de ferro e outros metais substituiu 4 dedos da mão esquerda do homem, que provavelmente haviam sido amputados durante sua vida. A prótese em si foi cuidadosamente confeccionada, com cada dedo moldado em chapa metálica e disposto para imitar a posição natural de repouso da mão humana. As próteses desta época são raras. Cerca de 50 dispositivos semelhantes são conhecidos em toda a Europa Central, razão pela qual cada descoberta é considerada importante.
Número 5. Código de Leis de Hammurabi, que data de aproximadamente 1754 anos antes de Cristo. O Código de Hammurabi é um dos escritos decifrados mais antigos e extensos do mundo. É composto por 282 leis que cobrem uma ampla gama de tópicos, desde comércio e direitos de propriedade até família, assuntos e justiça criminal. As leis foram escritas em acádio, a língua dos babilônios, e em estela de diorito foi colocado num espaço público para que todos os cidadãos pudessem ver as regras que regiam as suas vidas. Uma das leis mais icônicas e reconhecidas é a Lei da Retribuição, enfatizada pela declaração olho por olho. Porém, não é tão simples quanto parece. Por exemplo, a punição por um crime muitas vezes dependia do status social tanto da vítima quanto do perpetrador. Se um nobre prejudicasse outro nobre, a retribuição seria direta, mas se um homem comum prejudicasse uma pessoa de posição inferior, a punição seria menos severa. Embora o Código de Hammurabi possa parecer severo para os padrões modernos, foi uma das poucas regras estabelecidas e seguidas nos tempos antigos. Número 4. Xadrez da Ilha de Lewis. Numa praia varrida pelo vento no Corredor Lewis, na Escócia, uma das descobertas arqueológicas mais fascinantes do século XIX foi o jogo de xadrez da Ilha de Lewis. Esses artefatos foram descobertos em 1831 e consistem em 93 peças esculpidas em dentes de baleia, datam do século XII e provavelmente tiveram origem na Noruega. Ao contrário das peças de xadrez que costumamos ver hoje, cada uma destas peças é única, com expressões e detalhes próprios. Os reis sentam-se solenemente nos seus tronos. As rainhas apoiam os queixos em suas mãos contemplativamente, e os bispos são representados em suas vestes eclesiásticas. Bem, eu não sei sobre você, mas acho suas expressões humanas muito assustadoras. Estas peças refletem a hierarquia social e os papéis de diferentes figuras na sociedade medieval do norte, desde o clero até os guerreiros. Agora, o mistério dessas peças reside em como elas foram parar em uma remota ilha escocesa, depois que todas essas peças chegaram da Noruega. Essas peças faziam parte da carga de um navio que caiu no oceano? A resposta permanece desconhecida até hoje. Número 3. A estátua mais antiga confirmada. Você está olhando para a escultura mais antiga conhecida no mundo, conhecida como o Homem-Leão, de Hohenstein-Stottel. O Homem-Leão foi esculpido em marfim de mamute há mais de 40 mil anos e é o exemplo mais antigo e significativo de arte antiga. Esta estátua foi descoberta pela primeira vez na caverna Hohenstein-Stottel em 1939. No entanto, devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial, não foi estudada imediatamente. Afinal, havia preocupações mais prementes. Só décadas depois é que os arqueólogos tiveram a oportunidade de estudar a peça. Começando como uma tarefa bastante complicada de juntar centenas de fragmentos para reconstruir a figura meio humana, meio-leão que tem quase 30 centímetros de altura, acredita-se que esta escultura tenha sido um produto da cultura ariana, que prosperou durante o Paleolítico Superior. O corpo humano da figura com a cabeça da aliança sugere que as pessoas que a criaram tinham uma profunda capacidade de imaginação, simbolismo e espiritualidade. Isso mostra que os humanos daquele período não apenas criaram objetos e seres que viam, mas também tinham a capacidade de imaginar coisas. Acredita-se que esta figura meio humana e meio leão fazia parte principalmente de rituais xamânicos. Agora, o que é mais surpreendente é o fato de que esta figura foi esculpida com ferramentas rudimentares feitas de pedra, mostrando que os humanos, mesmo há milhares de anos, eram bastante adeptos da arte. Número 2. Cobre. A Espanha era governada por uma mulher, a Dama do Marfim, uma tumba descoberta perto de Sevilha, na Espanha, em 2008, continua sendo uma das descobertas arqueológicas mais importantes do país.
Quando a tumba foi descoberta pela primeira vez, os pesquisadores pensaram ter desenterrado o túmulo de um homem que remonta à Idade do Cobre devido ao mau estado de preservação dos restos do esqueleto. No entanto, graças aos recentes avanços nos testes genéticos, os pesquisadores que estudaram peptídeos no esmalte dos dentes do esqueleto confirmaram seu verdadeiro gênero. O cemitério da Senhora de Marfim estava extraordinariamente cheio de tumbas luxuosas, itens como presas de marfim, uma adaga de cristal de rocha e até ovos de avestruz. Isto mostra que a Dama de Marfim tinha poder quando estava viva. É provável que a Dama de Marfim estivesse entre os governantes da Idade do Cobre ibérica. Ao contrário de outras culturas onde o poder era frequentemente herdado, o Estatuto de Marfim da Senhora parece ter sido conquistado através de realização pessoal. Outra tumba opulenta, contendo os restos mortais de pelo menos 15 mulheres, foi descoberta nas proximidades. Os pesquisadores acreditam que esses indivíduos podem ter sido ligados à Dama de Marfim, possivelmente seus descendentes ou especialistas religiosos. Número 1. A tabuada de multiplicação decimal mais antiga. 3.000 anos antes de Cristo, os estados mesopotâmicos de sua Acádia e Assíria, seguidos pelo Antigo Egito, o estado letão de Alba. Estas são as raízes da matemática. No entanto, muitas outras civilizações, como os gregos, também fizeram contribuições significativas na Ásia, Índia e China. Foram entre aqueles que muito contribuíram para o campo. Um dos maiores vestígios da contribuição da China antiga para a matemática foi recentemente descoberto por pesquisadores. Uma antiga ferramenta matemática que remonta a mais de 2.300 anos, por volta de 305 anos antes de Cristo. Durante o período dos reinos combatentes, as pessoas na China antiga usavam tiras de bambu sem água. Estas tiras inscritas com caracteres chineses são essencialmente uma tabuada. Ao contrário das tabuadas simples que aprendemos na escola, esta tabuada poderia lidar com números inteiros e frações, permitindo cálculos até 99 inteiros e 5 décimos. A tabela é organizada com fatores que variam de 0 inteiros e 5 décimos a 90 e provavelmente serviu a um propósito prático para os burocratas e comerciantes da época quando se tratava de dinheiro. É claro, principalmente impostos e folha de pagamento. Isso mostra novamente o nível avançado de conhecimento matemático na China antiga, particularmente usando um sistema de base 10, muito antes de tais métodos serem amplamente adotados em outras partes do mundo. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!